seus filhos, falou, se reúnam aqui. E aí o que Jacó fez? Ele abençoou cada um, com o tipo de bênção que nós fizemos aqui na igreja. Bênção profética. Ele orou sobre seus filhos, cada um deles, e profetizou o que iria acontecer no futuro deles. E depois que ele fez esta oração, que foi cada filho, foram 12, né, que ele orou, aí a Bíblia diz que ele fez um pedido. Ele falou assim, olha, meus filhos, eu estou para ser recolhido, quer dizer, vou morrer, e eu quero ser enterrado em tal e tal lugar. Deu direitinho a descrição. Ele quis ser enterrado onde foi o seu avô e sua avó, Abraão e Sara. Ele quis ser enterrado onde foram sepultados seu pai e sua mãe. E falou, é lá que eu quero. Então ele morava no Egito, tinha que ir muito distante para enterrar, mas foi o último pedido dele. Moisés, antes de morrer, fez algo parecido com o que Jacó fez. Jacó orou por 12 pessoas. Agora aquelas pessoas se multiplicaram e viraram tribos, milhares e milhares de pessoas. O que é que Moisés fez? Antes de subir ao monte, onde ele iria morrer, ele orou pelas 12 tribos. Abençoou as 12 tribos. De modo que a gente vê aí, pessoa sabendo que vai morrer, homens de Deus, como é que eles fizeram os seus últimos dias aqui na terra. O rei Davi também já estava lá para morrer, e ele fez lá os seus últimos pedidos. Depois que ele determinou quem seria rei no seu lugar, que seria Salomão, ele chamou seu filho e passou instruções para ele. Falou, meu filho, eu fui um rei que sofreu perseguição. 3 pessoas me maltrataram e eu não fiz nada com elas. Mas agora que você está assumindo no meu lugar, tome cuidado com elas. Tome cuidado. E o que é que Salomão fez? Tomou cuidado. Em menos de um ano já tinha mandado matar os 3. Porque eram serpentes, gente. Eram traidores. Eram venenosos. Então, para ter paz, para reinar sossegado, teve que eliminar. E eles mesmos é que provocaram sua própria morte, porque Salomão deu condições para eles evitarem isso. Então, pensando nestes últimos desejos, eu hoje quero pregar sobre as últimas palavras de Jesus. Mas não as últimas palavras da cruz. Porque Jesus é um ser diferente. Davi morreu e ficou morto. Jacó morreu e ficou morto. Moisés também. Mas Jesus não, Jesus é diferente. Aquele que nós servimos, o Deus que nós servimos, que amamos, que pregamos, morreu, mas não está morto. Ele é diferente. Eu gosto muito de dizer, e um dia, Deus preparando para vocês poderem fazer uma viagem a Israel, na viagem, há um momento muito emocionante. Quando a gente vai lá no jardim, e lá tem a sepultura, e quando a gente entra naquela sepultura, ela é pequenininha, às vezes faz fila para entrar, a gente entra um grupinho, depois sai, entra outro. Mas quando a gente entra na sepultura, tem uma placa lá, que está escrito assim, ele não está aqui, ressuscitou. Então isto mostra o seguinte, que o nosso Deus é diferente. Outros deuses, outros líderes religiosos também morreram e estão no cemitério. Deve ter lá uma plaquinha lá que está escrito, aqui jaz. Jesus não tem essa plaquinha. Não tem um aqui jaz, ele não está lá. Ele ressuscitou, amém? Então nosso Deus é diferente. Então Jesus ressuscitou e ficou, depois de ressuscitado, um tempo aqui na terra. Ele tinha que terminar alguma coisinha aí. E aí nesse período final, que ele estava para ser levado para o céu, a Bíblia diz assim,
Depois Jesus apareceu, noutra forma, a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Está falando aqui de 11 apóstolos. 11. Porque o Judas tinha sido tirado deles, ok? Então eram 11, aqueles mais próximos de Jesus. Jesus apareceu para dois enquanto eles caminhavam, e iam indo para uma cidade chamada Emaús. Eles pararam no meio da caminhada, voltaram e contaram para os 11. Nós vimos Jesus vivo. E aí a Bíblia fala que eles não acreditaram. Ok? Marca bem isso. Os apóstolos não acreditaram. Agora, mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Como é bom, né? Jesus aparece enquanto a gente come. Vocês já viram quantas vezes a Bíblia fala em comida, gente? E uma das vezes que mais fala comida, vocês vão prestar atenção. Muitas vezes, quando tem pessoa gravemente enferma, que recebe a cura, a Bíblia fala logo em seguida que logo depois da cura, ele comeu. Parece que comer é uma confirmação de que foi curado. Então, parece que a comida tem um sentido muito especial nesse negócio todo da nossa vida. Aí, ele apareceu aos 11 enquanto eles comiam. O que é que Jesus fez? Primeira coisa, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ter ressuscitado. A palavra aqui é a seguinte: Jesus fez uma crítica para eles. Jesus falou severamente para eles. Qual o motivo que Jesus censurou os 11? Porque eles não creram. Quando eu leio isso aqui, eu penso o seguinte, igreja. Eram 11 apóstolos que conviveram 3 anos com Jesus. Mas eles duvidavam das coisas. E isso nos põe ao lado deles, porque nós também não somos melhor do que eles, não. Igreja, eu vou falar uma coisinha para vocês. Quando eu era pastor no Brasil, eu costumava pregar muitas e muitas vezes, 3 dias num dia. 3 vezes num dia. Naquela sequência, minha garganta ficou prejudicada. Então, hoje em dia, quando eu quero pregar um pouco mais alto, um pouco mais forte, eu tenho problemas sérios com a garganta. Por isso que às vezes eu prego mais suave, ok? Então vejam bem, estou falando isso porque de vez em quando dá tosse, a garganta não responde bem, mas Deus sabe e agora vocês estão sabendo também. Agora, eles não acreditaram, eles tinham, como diz a Bíblia aqui, dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ter ressuscitado. A questão aqui é a seguinte: o testemunho dos que viram Jesus não era suficiente para aqueles que não viram. E nós precisamos evitar isto. Nós precisamos crer sem ver. Nós precisamos ter a capacidade que Deus dá da gente confiar naquilo que está escrito aqui. Nenhum de nós, eu acredito, ou pode ter alguém especial aqui, que já viu Jesus. Pode ser em visão, um aparecimento, talvez até em sonhos. Mas a realidade é a seguinte, a Bíblia fala: bem-aventurados os que não viram e creram. A maioria não viu. Mas nós cremos que Jesus
veio nessa terra, morreu por nós na cruz, foi enterrado, foi sepultado, mas não ficou na sepultura, ressuscitou, está vivo, está lá com Deus. Nós cremos nisso. E porque você crê, e porque eu creio, nós somos chamados de bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, sinônimo, é feliz. Nós somos felizes, porque cremos em Jesus, mesmo que nós não o vimos. Nós somos felizes por quê? Por que somos bem-aventurados? Porque o fato de crer em Jesus garante para nós a salvação. O que garante que na nossa morte nós não vamos para o inferno, o que garante isso, não é o que nós fazemos para Jesus, é o que Ele fez por nós. Não é o nosso trabalho, nosso serviço na igreja, tudo isso aí a gente faz porque já é salvo. Fazemos como uma gratidão, mas não para ser salvo. Já somos porque Ele já fez tudo o que era necessário. A provisão para a nossa salvação já foi feita. Amém? Só por isso eu acho que Ele merece uma salva de palmas. Porque Ele fez tudo, toda a nossa salvação. Aí depois de dar uma bronca neles, não é? De chamar a atenção deles, seus incrédulos. Eu tive que vir aqui, e ainda tinha um mais incrédulo ainda, não é? Vocês sabem quem é? O Tomé. Porque os outros precisavam ver. Quando viram Jesus, aí já, agora eu creio, eu vi. Mas aí Tomé falou, não, mas peraí, eu estou vendo, mas ainda quero ver alguma coisa a mais aí. Aí, tá bom, vem aqui, então tocou em Jesus. Gente, Tomé ou não, Pedro ou não, o caso é o seguinte, pela graça, pelo amor de Deus, pela bondade dele, nós cremos e somos salvos. Nós temos um lugar garantido lá na eternidade ao lado dele. Isso é maravilhoso. Aí Jesus expressa aqui as suas últimas palavras. Como fez Davi, Moisés, Jacó e outros. Agora Jesus disse para eles o seguinte, agora isso aqui é conosco, gente, ok? Agora é com a gente. Que ele disse assim, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Tem outras traduções que dizem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas quando fala pessoas é melhor, né? Porque você vai pregar evangelho para cachorro, gato, essas criaturas, não é? Mas prega para as pessoas. E diz para todas as pessoas. Todas as pessoas. Porque nós temos uma tendência a pregar o evangelho procurando, às vezes, aquelas que são mais convenientes para conviver conosco. Mas o evangelho é para todas as pessoas. Para o preto, branco, japonês, para o índio, para o homossexual, para a lésbica, para o aleijado, para o mendigo, para aquele que não gosta de nós. Jesus, a palavra dele final foi a seguinte, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho para todas as pessoas. A primeira palavra, a palavra-chave aqui é ide, ou seja, vão. O vão significa, não espere o pecador vir aqui. Nós crentes temos um defeito gravíssimo. A gente quer que o pecador entre no nosso tempo para se converter aqui. E isso é uma falha lamentável. Porque a palavra de Jesus é ide. Saia da zona de conforto. Saia do seu lugar. Não é verdade que pode ter conversões aqui dentro, ventre, pessoas que estão assistindo cultos e pode se converter aqui dentro. Mas o lugar onde se trava a batalha, onde o diabo pensa que ele é rei, é lá que nós precisamos ir e fincar a bandeira da salvação de Jesus Cristo. O ide é para nós. Agora, ide é o seguinte, não precisa ir para a África. Tem pessoa que, não, eu vou ser missionário. Para onde você vai? Eu vou para a África. Bom, a África precisa de missionários. Mas não é só a África que precisa de missionários. O teu vizinho precisa. O teu colega da escola precisa. A pessoa que faz tua unha e o teu cabelo precisa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, todos que estão ao nosso redor é o nosso campo missionário. Nós precisamos ir
Não podemos deixar de ir e anunciar a palavra. Jesus falou, ide. E nós estamos invertendo e dizendo, vinde. Esperando que o pecador passa lá, vê a placa e fala, oh, aqui eu posso ser salvo. E entra aqui. Isso acontece raramente. A placa é para os crentes que querem estar procurando igreja. Que chegaram do Brasil e estão procurando. Não é? Então, é assim. Mas nós não podemos ficar acomodados. Nós precisamos ir. A segunda coisa que fala aqui é pregar o Evangelho. Quando nós vamos com uma missão, com uma tarefa, com uma ordem. E é a seguinte, ide e pregai o Evangelho para todas as pessoas. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, como eu já disse. Todos devem ouvir a palavra de Deus. Mas nós precisamos entender o seguinte, que a pregação é do Evangelho. É pregar Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas. Ou seja, se a gente vai parafrasear, não é? Seria, vão e conte as coisas boas. Fale as coisas boas. Isso é o Evangelho. Quais são as boas novas? O que é o Evangelho? O Evangelho é o seguinte, Jesus Cristo veio, morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Coríntios 15. Esse é o Evangelho, exprimido. Então temos que pregar o Evangelho. Não podemos confundir e pregar denominação. Sair e pregar Igreja do Evangelho quadrangular, o Evangelho completo. Vem! Errou. Errou o alvo. Pregar denominação. Ah, mas a Assembleia de Deus, a Igreja Santa. Errou o alvo. Não, mas a presbiteriana, esta é boa. Ensina, doutrina. Errou o alvo. Temos que pregar o Evangelho. Pregar o nosso alvo, gente, o nosso propósito é de fazer com que o céu fique cheio de gente. E o inferno fique com pouca gente. Nós pregamos o Evangelho. Eu sei, nós não podemos ser hipócritas. A gente prega pensando em trazer para a nossa igreja, não é verdade? Se falar que não é, é hipócrita, é mentira. Não tem pastor, não tem líder que não faça isso pensando na sua localidade onde se reúne. É bom, se a gente prega, se converte e vem para cá, é bom. Eu quero isso. Faz bem para mim. Mas esse não deve ser o alvo principal. O alvo é o seguinte, prega o Evangelho. Se ele vai para a Assembleia Metodista, vai para outro lugar para atender os cultos, ouvir a palavra de Deus e crescer espiritualmente, nosso trabalho foi feito. Qual é o nosso trabalho? Pregar o Evangelho. Se nós não fizermos isto, nós não estamos cumprindo com o nosso papel. Então nós temos que acordar para isso. Outra coisa, não é pregar pastor. Tem pessoas na igreja que gostam muito dos seus pastores. E é bom isso. Nós pastores gostamos que gostem de nós. Eu gosto disso. Eu sei que nenhum pastor tem pretensão de que todo mundo goste dele. Isso não acontece. Sempre tem alguém que não é que não gosta, gosta menos. Vamos pôr assim que é melhor. Gosta menos. Mas a gente já viu em muitos lugares as pessoas falarem assim, mas vamos lá, o pastor é maravilhoso. Aí o marido dessa mulher fala, ele é maravilhoso, então você não vai. É. Ah, não, mas a pastora lá é tal. Ah, então, gente, não é pastor. Pastor não salva. Denominação não salva. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. E este nome é Jesus Cristo, o Filho do carpinteiro de Nazaré,
Só Ele que salva. Então nós temos que pregar o Evangelho anunciando o nome e os feitos de Jesus, para que a pessoa seja salva. São duas coisas importantes: ir e pregar o Evangelho. Amém? Essa é a nossa tarefa, pregar o Evangelho. O resultado da nossa pregação, a gente nem sabe. Porque muitas vezes você prega, e quando você anuncia o Evangelho, você não tem chance de encontrar aquela pessoa de novo. E a gente não sabe se ela continuou na mesma vida ou se decidiu se inclinar para o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez a gente vai saber disso só quando chegar lá na eternidade. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui. Tem pessoa que pensa que quando eu falo em pregar o Evangelho, tem que ter um microfone e uma plataforma para pregar o Evangelho. Não, isso aqui é coisa nossa. Vejam bem, quando o Evangelho começou a ser pregado no tempo, logo depois que Jesus foi para o céu, não tinha nenhum aparelho eletrônico para ser usado. Não tinha microfone. Nem tinha carro para levar eles pelo deserto. Eles iam de camelo, de cavalo, a pé, de casa em casa, anunciando o Evangelho. E vocês sabem que em 100 anos, primeiro século, o Evangelho chegou a todas as partes conhecidas daquela época? Sem o uso de nada disso. Então, para pregar o Evangelho, o que você precisa é de boca. Fala. Transmita. Dê o teu testemunho. Compartilhe a bênção com os outros. E o resultado deixa na mão de Deus. Você fala com uma amiga, fala com outro amigo. Houve uma situação quando eu era pastor lá em Rockland, que eu nunca me esqueço disso, porque tinha lá uma moça que atendia aí na nossa igreja, mas ela vivia numa vida totalmente de pecado. Vivia com um que não era marido, e largava desse e ficava com outro, era assim, tudo atrapalhado. Mas ela estava na igreja. E um dia ela saiu com uma amiga e começou a falar do Evangelho para a amiga. Essa moça, toda errada na vida dela, toda complicada, falou do Evangelho para uma amiga que também tinha vida complicada. Resultado, a amiga complicada se converteu. E essa da vida complicada que pregou, continuou complicada. Por muitos anos. Agora eu sei que está acertada já. Eu encontrei com ela recentemente. Tá casada, já tem filho, está frequentando a igreja. Gente, bênção. O que eu quero dizer com isso? Os 11 que saíram pregando o Evangelho eram como nós. Cabeça dura, incrédulos, coração endurecidos. E foi com estes, com gente desse tipo, que Jesus falou, vai e prega o Evangelho. Então, se vai esperar o santarrão só para pregar, o Evangelho vai morrer sufocado. A questão é a seguinte, nós não somos pessoas que vivem no pecado, mas nós ainda não somos os santarrões, né? Qual é a lição aqui? Como nós somos, com o que temos, com aquilo que já sabemos, vamos e preguemos o Evangelho. Amém? Um outro ponto para concluir a mensagem, que diz aqui. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí vem, estes sinais acompanharão os que crerem. E aí vem a lista dos sinais que acompanham os que creem. Agora vejam bem o que a Bíblia diz. O sinal, ou os sinais, acompanham aquelas pessoas que creem. Hoje o mundo está invertido. As pessoas acompanham os sinais. Onde tem cura, onde acontece, todo mundo corre para lá. Uma inversão daquilo que Jesus falou.
Então, os sinais têm que acompanhar a pregação do Evangelho. Os sinais têm que acompanhar a proclamação da palavra. E aí vem uma lista de sinais. Certamente seria muito mais extensa, mas estes são os que Jesus mencionou. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Olha aqui uma lista de milagres, que a Bíblia chama de sinais. Vão acompanhar as pessoas que crerem. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Falar em novas línguas. Nós, pentecostais, falamos em novas línguas. Somos batizados com o Espírito Santo. E falamos numa língua que o Espírito Santo concede. A gente não fala muito nos cultos, porque a Bíblia fala para que isto são palavras que edificam pessoalmente, e quando a gente fala em línguas na igreja, ninguém entende. Então Paulo falou, é melhor falar a sua língua, que todo mundo entende, do que falar 1000 palavras em línguas que ninguém entende. Mas na nossa oração, na nossa casa, a gente falamos em línguas, porque nós cremos. Agora vamos pegar nossos irmãos, crentes, salvos, que não creem no dom de falar em línguas. Então eles são crentes, são salvos, talvez até mais firmes na palavra do que nós, mas porque eles não creem, eles não falam em outra língua. Mas porque nós cremos, nós falamos. Então estes sinais seguirão aos que crerem. Um outro sinal. Põe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tem muitos irmãos em Cristo, muitas denominações que não creem nisso. Eles ensinam que isto foi apenas no tempo dos apóstolos. Que terminado aquele tempo, não tem mais cura divina, não tem mais imposição de mãos e não tem cura. Só cura de outra forma. Mas nós cremos nisso. E porque nós cremos, nós oramos pelos enfermos. E nós impomos as mãos sobre as pessoas. E o que acontece? Curas. Porque a gente crê. Mas é interessante. Interessante. Jesus deu uma tarefa. Falou, vão pelo mundo todo, pregam o evangelho a todas as pessoas. Foi a ordem dele. Vão e preguem para todos. E depois apresenta a lista dos sinais. E aí vem a parte final aqui. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então Jesus deu essas palavras finais e subiu. Onde está Jesus agora? Sentado à direita de Deus Pai. É lá, é o lugar dele. Então, no céu já tem um ser humano, um corpo humano. Primícias. O primeiro de milhões, Jesus Cristo. Logo, milhões de salvos aqui vão se juntar a ele lá. No dia que ele retornar e levar para ele todos os salvos. Muito bem, agora Jesus subiu e a Bíblia relata onde ele está. E aí vejam bem, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Lá em cima diz, ide e pregai. Aqui embaixo, no último versículo de Marcos, diz, e eles saíram e pregaram por toda parte. Quer dizer, esses discípulos cabeçudos, coração duro, que não estavam crendo que Jesus tinha ressuscitado, mas depois de ter encontrado Jesus vivo e recebido essa censura dele, eles se despertaram e obedeceram ao Senhor Jesus. Saíram e pregaram o Evangelho. Agora vem a boa parte aqui, uma boa nova para nós aqui.
Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Agora vejam bem. E o Senhor cooperava com eles. Ai, ai, ai. Quando a gente sai para fazer a obra de Deus e Deus está cooperando com a gente, ninguém segura. Porque aquilo que a gente não pode, não tem capacidade, não temos aquele poder, o Espírito Santo de Deus coopera conosco. Porque a obra é nossa, a tarefa é nossa, mas Ele coopera. Ele não deixa a gente fazer sozinho, mas Ele coopera. Gente, esse negócio de cooperação é uma coisa maravilhosa. Quando um coopera com o outro. Vou dar um exemplo aqui. Lá em casa, durante muitos anos, quem arrumava a cama era a Iraci. Nesses últimos tempos, eu resolvi cooperar com a Iraci e ajudar a arrumar a cama. Então ela fica de um lado e eu de outro. No instantinho a gente arruma, põe os lençóis, travesseiro e outras coisas, mas só estou falando da cama. Mas de tanto eu cooperar, hoje, vocês já perceberam, né? Eu cooperava com ela, hoje de vez em quando ela coopera comigo. Também, Erasmo? Ah, então. Então aqui a gente precisa realmente cooperar com a esposa. Tem muita coisa para fazer em casa, né? Então, tem uma opção de coisa lá que eu já assumi. Mas aqui, os discípulos saíram e foram pregar. Mas tinha uma coisa que Jesus falou. Estes sinais acompanharão. E deu a lista dos sinais, não é? E aí o que acontece? Quando eles saíam para pregar o Evangelho, eles não sabiam, mas tinha alguém com eles do lado ali. Vamos dizer, aquele Espírito falava, prega, eu estou com você, fala, eu estou com você, vai acontecer. Vai ter milagre, vai ter sinais, vai ter cura, vai ter conversão, vai falar em línguas, vai expulsar demônio, a bênção vem sobre vocês. Ô, minha gente. O Senhor cooperava com eles, a tarefa era deles, mas o Senhor cooperava. Qual era a cooperação do Senhor? Confirmando-lhes a palavra. Ou seja, o que eles falavam recebia confirmação. De que forma? Através dos sinais que acompanhavam a palavra. Gente, isto aqui é um tesouro que nós temos. A honra, o privilégio de sermos portadores da palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna, nunca muda. As coisas mudam, né? Mas a palavra sempre é a mesma. E não há nada que destrói a palavra de Deus. Nada. E quando nós pregamos a palavra de Deus, nós levamos fé, nós levamos esperança, nós levamos alegria. Quando pregamos o Evangelho, a gente não fica apontando defeitos, a gente não fica lá apontando o dedo para querer, parecer melhor do que os outros. Não, nós não ficamos dizendo, né, para as pessoas nada de ruim. Já tem tanta coisa ruim neste mundo, para quê? Ficar falando mais. Prega as boas novas. Prega o Evangelho. Pregue a palavra de Deus. A palavra de Deus faz bem. E quando recebe, tudo muda. Tudo se transforma. De dentro para fora. Nós, muitas vezes, queremos a transformação de fora para dentro. Ficamos olhando a aparência, tamanho do cabelo, se usa maquiagem ou não, tamanho do brinco. Opa, aí já foi forte, hein? Nós ficamos olhando muito isto, gente. A aparência exterior. A aparência exterior. Uma vez na minha vida,
Eu me lembro, uma vez na minha vida, como pastor, eu cometi um engano muito sério, porque eu olhei para a aparência da pessoa e não examinei, não pedi direção de Deus sobre o interior da pessoa. Eu era pastor já, era minha primeira igreja, era bem novo ainda, e aí eu precisava de um líder para a mocidade. E tinha uma moça lá que ia para a igreja, tinha todo o perfil daquilo que era o entendimento de vida correta com Deus. Externamente. Então ela tinha o quê? Não usava maquiagem nenhuma, glória a Deus. Não é? Naquele tempo ali, nossa. Cabelão comprido, parecia um véu lá embaixo. Não usava saia curta. Era o perfil da santidade. E eu, então, olhando aquilo, falei, é esta. Lembra de Samuel, quando foi ungir o rei? É este. E Deus falou, cara aí, Samuel, não é nada disso. Você olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Mas eu olhei só para a aparência. A moça chamava Josefina. Josefina. Olha, nunca esqueci o nome da Josefina. Passado uns 4, 5 meses, chegou lá no meu escritório alguém e falou, pastor, o senhor conhece bem a Josefina? Eu falei, eu acho que sim. Aí ele falou, acho que não. Eu falei, o que é que você tem que você conhece que eu não conheço? Aí ele chegou para mim e falou, o senhor sabe que ela é prostituta? Era sim. Ela era uma moça de programa. E eu coloquei como líder da mocidade por causa da aparência. Então, igreja, não cometa o erro do pastor Cairo. Ok? A gente fala que a pessoa inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com o erro dos outros. Então, sejam sábios, aprendam com o meu erro. Não fique julgando as pessoas pela aparência, pela roupa, pelo cabelo, pelo carro que tem, pelo diploma que tem. Gente, todas essas coisas têm seu valor, têm sua importância, mas nada se compara àquilo que Deus vê, aquilo que Deus está olhando. Se vocês receberem essa palavra com alegria, aplaudam ao Senhor, nosso Deus, e que a bênção dele esteja em nossas vidas. E que nós sejamos pregadores do Evangelho, ganhadores de almas. E que a palavra de Deus faça efeito nas nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Eu sei que vocês estão tristes, tem que ir embora para casa agora, né? Queria ficar mais tempo aqui. Não é? Poderia, né? Mas a gente... Então, nós vamos ter daqui a pouquinho as unções sobre todas as pessoas. Antes de ungir as pessoas que estão aqui dentro, nós queremos fazer uma oração pelos doentes que não estão aqui, pelos enfermos que não puderam vir, por pessoas que estão passando dificuldades e problemas, que não estão aqui. Tem talvez pessoas distantes que precisam de oração. Então nós vamos fazer uma oração assim. E depois nós vamos impetrar a bênção. Quem precisar ir embora pode ir, vai abençoado. E os que querem a unção, vão fazer fila e vão trazer o azeite para a unção. Quem vai fazer a unção? Eu estou vendo que estão todos aqui. Pastor Branco, Glenda, Adriana.